Oi, pessoal, estamos aqui mais uma vez, professor Ricardo, e agora nós iremos abordar sobre os fundamentos da segunda lei de Mendel. Então, se você chegou aqui nessa aula e não assistiu a primeira aula da primeira lei de Mendel, eu te recomendo que você volte lá, assista a aula da primeira lei de Mendel, fundamentos, e depois você venha para a aula da segunda lei de Mendel, também fundamentos. Além de você assistir, eu te recomendo que você assista essa aula fazendo as anotações, porque com o vídeo você pode parar, pode retornar no momento que você achar necessário e vá fazendo as anotações das principais informações que lhe chamar a atenção. Anote sobre os trabalhos de Mendel, sobre o seu enunciado, as suas propriedades, os exemplos que nós estamos trazendo, porque quando você anota no seu caderno, você vai ter um registro, tá? E além de que, também é um processo de aprendizagem, tá? A escrita, ela nos ajuda muito a assimilar conhecimento. Se você já conhece a segunda lei de Mendel, já ouviu falar, seja bem-vindo, porque nós então iremos revisar. E se você nunca ouviu falar sobre a primeira lei de Mendel e nem a segunda, então eu te chamo, fique na aula que após a nossa vinheta nós iremos abordar sobre a segunda lei de Mendel. Ok, então aqui estamos no primeiro bimestre. Aqui nós estamos chamando de aula do segundo período, tá? Estudos em genética. Aqui nesse segundo período, nós iremos abordar sobre os fundamentos da primeira e segunda lei de Mendel. Falamos já da primeira lei nessa aula, agora a gente dividiu na parte 2. Então, mais uma vez, você chegou aqui nessa aula e não assistiu a primeira, volte lá para a primeira aula, tá? Acesse lá o link, ou se você é inscrito no canal, você já tem acesso direto nos vídeos. Então, está aqui a segunda lei de Mendel, que nós podemos chamar de lei da disjunção ou de hibridismo. Vamos ver um pouquinho sobre os trabalhos de Grego Mendel em relação a isso, tá? Então, trago aqui para vocês o enunciado, né? Qual que é o enunciado da segunda lei, o que foi que ele trouxe aqui de novidade. Olha aí, os genes que determinam características diferentes distinguem-se independentemente nos gametas onde se recombinam ao acaso. Aqui nós chamamos de hibridismo, tá? É diferente do que ele trabalhou lá na primeira lei com apenas um e puro, né? Aqui não, aqui ele aumentou já as combinações para fazer as suas análises e as suas interpretações matemáticas. É importante você ter em mente e anotar esse enunciado no seu caderno, porque isso também nos facilita a separar, por exemplo, qual que foi a primeira lei de Mendel, o que foi a segunda lei de Mendel, o que o enunciado nos fala. Então, isso é importante a gente distinguir, porque na hora de interpretar questões nos facilita relacionar esses termos, ok? Bom, aqui a gente traz, na verdade, um pouco do resumo, né, do trabalho. A gente grava as aulas se policiando para ficar em torno de 20 minutos, mas tem assunto, pessoal, que fica até difícil. Por exemplo, na primeira lei de Mendel, a gente aproximadamente aí gastou 50 minutos, um pouquinho mais, para falar dos trabalhos dele. A segunda lei, né, a gente vai tentar se policiar para ficar em torno de um pouco menor, vamos ver aqui, mas é que você assista a aula por inteiro e que você esteja em um ambiente apropriado, silencioso, para não te atrapalhar, utilize um fone de ouvido, tá? Facilita mais, mas assim, não assista por assistir. Isso aqui é o nosso conteúdo, é o nosso momento, é a nossa aula. Faça as anotações, os registros e realize as atividades, porque elas valem pontos. Isso se você tiver no programa da SEDUC, né,
nós estamos trabalhando via remoto, estamos utilizando o Classroom, tá? Plataforma do Google Classroom, onde vocês estão lá participando com frequência e realização das atividades e interagindo na plataforma, além também do Google Meet, tá? E dentre outras, né? Por exemplo, vocês também utilizam aí o seu e-mail institucional para nós trocarmos aí as experiências relacionadas às atividades, tá? E dentre outras comunicações. Então vamos lá para a nossa aula. Eu estou chamando aqui, pessoal, de modelo teórico, tá? Deixa eu pegar aqui um apontador de laser. Estou chamando aqui, ó, modelo teórico proposto por Mendel para a segunda lei, tá? Como que ela é chamada? De hibridismo ou lei da disjunção dos gametas, separação. Vamos considerar aqui, didaticamente, a cor da semente. Azão para amarela, azinho para verde. E a forma da semente, vamos considerar Bzão, tá? Para lisa, tá? E Bzinho para rugosa, ok? Então aqui é um aspecto didático, perceba que você tem esse par aqui e você tem esse par aqui. Então não estou mais trabalhando somente com um par, monohibridismo. Eu estou trabalhando agora com esse par, ou seja, a cor e a forma da semente, né? Então, aqui como são dois pares, eu estou chamando de dihibridismo, tudo bem? Então, está aqui o primeiro par, a primeira combinação, azão, azão, bezão, bezão, que vai ser cruzado com a segunda combinação, azinho, azinho, bezinho, bezinho. Bom, se nós formos pegar aqui, percebo que nós iremos fazer um cruzamento, tá, da cor das ervilhas, tá? Aqui eu tenho amarela, percebam, amarela, tá? Essas amarelas estão junto com as lisas, então, cor de semente amarelas lisas com a cor de semente verde rugosa. Bom, como que eu sei que é amarela lisa e verde rugosa? Porque eu trouxe aqui para nós uma legenda. Essa legenda, então, ela nos traz aqui uma identificação com que fatores eu estou trabalhando, tá? Então, para o azão, representa a cor amarela e o bezão liso. Então, semente azão, azão, com bezão, bezão, eu estou chamando de sementes amarelas lisas, tudo bem? E aqui, azinho, azinho, bezinho, bezinho. Tá aqui, ó, o azinho é o verde e o bezinho é o rugoso. Então, nesse par aqui, eu tenho o grupo das sementes verdes rugosas. Quando eu faço a retirada dos gametas, tá? Por exemplo, eu vou pegar aqui um lápis, uma canetinha. Olha, deixa eu pegar aqui a canetinha. Vamos lá. Eu vou aqui para a segunda tela. Então tá aqui, ó. Azão, azinho e bezão, bezinho. Tudo bem? Então, para essa característica, azão, azão, eu só vou ter apenas o gene do tipo azão. Para essa característica, bezão, bezão, eu só vou ter o gene do tipo bezão. Eu vou ter um bezinho aqui? Não, você só tem bezão, bezão. Eu vou ter um azinho aqui? Não, tá? Você só vai ter bezão, bezão, você só vai gerar bezão, tá? Azinho, azinho, então eu só vou gerar aqui azinho. Bezinho, bezinho, eu só vou gerar aqui bezinho, tá? Então, fazendo, por exemplo, os cruzamentos, as permutações aqui, as possíveis combinações, o azão, ele vai combinar com o azinho e o bezão vai combinar com o bezinho, tá? Em relação às suas características. Então, o que nós tivemos aqui nessa geração? A gente obteve, tá? Azão, azinho e bezão, bezinho, tá? Então, perceba que esse resultado você tem uma expressão, tá, de sementes amarelas e lisas, praticamente, ó, porque são os genes dominantes. 100% de sementes amarelas lisas. Do mesmo jeito,
que foi que ele fez? Eu vou escrever aqui a palavra autofecundação, tá? Deixa eu voltar aqui, que escrever com esse mouse aqui é muito ruim, mas olha, aqui a ideia seria tá? Autofecundação, ok? Autofecundação. Bom, então vamos ver como é que se deu esse cruzamento. Aqui já está pronto, tá? A gente trouxe aqui uma imagem, nós pegamos aqui uma imagem pronta para facilitar. Então está aqui, olha aquilo que nós fizemos, tá? Azão, azão com bezão, bezão, ok? E azinho, azinho com bezinho, bezinho. Então você obteve esse resultado, ok? Azão, bezinho e bezão, bezinho. Bom, eu te recomendo, tá, que seria interessante você repetir esse cruzamento no seu caderno para você visualizar. Você tem azão, aqui seria azão, azinho, tá? Deixa eu apagar aqui novamente. Vou pegar aqui novamente aqui a caneta. Se você tem aqui azão, azinho, tá? Ó, com bezão, bezinho, tá? Com bezão, bezinho. E aqui seria justamente o azinho, tá? Esse aqui é um azinho, ok? Então, fazendo as combinações, você vai encontrar, tá? Você vai encontrar aqui, por exemplo, azão, bezão, tá? Então tá aqui, ó, azão, bezão. Eu posso fazer essa combinação também, ó, azão, bezinho, azão, bezinho, tá aqui, essa combinação. Aí sobrou esse aqui, ó, azinho, bezão. Então vou colocar aqui, ó, azinho, bezão. Posso fazer essa outra combinação, que é a última aqui, ó, permitida, azinho, bezinho. Então, tá aqui os resultados. Esses são os resultados. Então, o que foi que Mendel fez? Ele autofecundou. Então, eu te recomendo você fazer essa tabela. Ele chamou aqui de gametas masculino e feminino, colocou aqui numa tabela maior, tá? Tá aqui a tabela dele. E aí, ele fez todas as combinações possíveis. Então, percebam a quantidade, né, de organismos que ele obteve, tá? Ele teve uma proporção de 9 para 3 para 3 para 1. A quantidade de sementes amarelas para as sementes, tá, verdes, e a última aqui, recessiva, que nós iremos abordar sobre esses resultados, tá? Então, isso aqui foram os resultados na proporção. Então, a proporção genotípica, quer dizer, o genótipo, né, envolve aí a constituição gênica do indivíduo. Então, está aqui, 9, qual foi o resultado? 9 para 3 para 3 para 1. Tá? A quantidade característica de cor e forma de sementes. Tá? Então, você pode estar repetindo, aí você verifica, né, na legenda quem que é lisa rugosa, quem que é verde, liso, verde rugoso, para você identificar novamente esse mesmo resultado. Tá? Bom, então vamos aqui para a interpretação. Nessa tabela a gente colocou uma estrutura didaticamente mais fácil de visualização. Tá? Então vamos aqui, olha, se você for ver a quantidade de sementes lisas amarelas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá aqui, 9 lisas amarelas. Por quê? Onde tiver pelo menos um azão e um bezão, todos vão ser amarelas lisas, tá? Ou lisas amarelas. Agora, para as sementes lisas verdes, tá? Para as sementes lisas verdes, tá aqui, ó. A verde vai ter pelo menos de ter um bezão somente. E para ser lisa, pelo menos
em dose dupla, né, azinho, azinho. Então tá aqui, ó, 1, 2, 3, 3 lisas verdes. Rugosas amarelas, 3, tá aqui, ó, rugosas amarelas, pelo menos um azão, e o Bzinho tem que vir em recessividade. Então tá aqui, 1, 2, 3. E rugosa verde, apenas uma, ó, totalmente recessiva, tá? Então, a gente tem esse enunciado que é justamente essa interpretação. Durante a formação dos gametas, a separação dos alelos de um par é independente da separação dos outros pares de genes. Por isso que nós chamamos de lei da disjunção ou do dihibridismo. Esse resultado é importante, onde Mendel utilizou proporções matemáticas, tá? E ele conseguiu visualizar isso na tabela. Então, o que é que eu te recomendo? Que você repita em seu caderno, faça novamente essa tabela, esse cruzamento, pegando lá da primeira legenda que nós abordamos, tá? Para cá. Isso vai facilitar aí também a sua interpretação. Eu gostaria que não ficasse somente em assistir a aula, mas que você pegue o que nós estamos colocando aqui, a proposta, né? Jogue isso para o caderno e refaça também as mesmas repetições que Mendel realizou. Com isso, vai facilitar aí uma associação, uma assimilação de conhecimentos, sempre colocando a legenda para você observar com qual característica de gametas você está trabalhando. Ok? Bom, aqui também, dentro da segunda lei de Mendel, eu trouxe para vocês, tá, como identificar e também contar os tipos de gametas formados por um indivíduo. Então, por exemplo, um indivíduo que é azão-azinho, ele vai formar um gameta do tipo A e um gameta do tipo, eu vou chamar esse primeiro do tipo azão, para diferenciar, e o outro do tipo azinho, tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui, vou colocar aqui um marcador de texto, deixa eu pegar aqui uma cor diferente. Se eu tenho aqui, por exemplo, uma célula com indivíduo tipo azão, e aqui eu tenho outros, um genezinho com indivíduo azinho. Então aqui essa célula, olha aqui eu fazendo os desenhos, tá? Então aqui ela vai, quando eu separo aqui, né, então na descendência dela, o que vai acontecer? Eu vou ter duas, aqui eu tenho duas, não é isso? Então aqui, pessoal, eu vou colocar a mesma ideia, tá? Mesma ideia. Eu vou colocar aqui, então, o primeiro indivíduo, tá? Tá aqui do tipo azão, e aqui o outro, qual que é? O indivíduo do tipo azinho. Tá aqui, você fez a separação, ok? Então, a mesma coisa, eu vou ter um gameta azão e um gameta azinho. Agora, vamos aumentar tipos de gametas formados por indivíduo. Por exemplo, azão-azinho, bezão-bezinho, que foi justamente o que Mendel utilizou. Ele vai obter um indivíduo, né? Deixa eu pegar aqui um marcador para facilitar, tá? Um indivíduo do tipo azão, pezão, essa cor aqui não combinou. Deixa eu pegar outro aqui. Vamos lá, aqui, ó, azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, azinho. Tá? Vamos repetir aqui. Vou colocar aqui como que chegou a esses resultados. Olha, você tem aqui um indivíduo, tá? Totalmente heterozigoto. Azão, azinho com bezão, bezinho. Eu tenho quatro estruturas aqui, características, aos pares representando um indivíduo híbrido. Aí o que nós vamos fazer? Eu vou pegar aqui uma outra cor, tá? A ideia aqui é mostrar para vocês como que nós chegamos nesse resultado. Azão, essa primeira combinação, vou colocar aqui, azão, bezão. Aí você pode estar repetindo essa mesma coisa, tá? Próxima combinação, azão, bezinho. Foi isso que Mendel fez. Agora sobrou quem?
o azinho. Então, o azinho vai combinar com o Bzão. Tá? Azinho com Bzão. E aqui, azinho com Bzinho. Azinho com Bzinho. Então, tá aqui, nós tivemos aqui as 4 combinações, tá? 1, 2, 3, 4. Então, quantos indivíduos eu formei? 4 indivíduos com gameta azão Bzão, gameta azão Bzinho, gameta azinho Bzão e gameta azinho Bzinho. Ok? Então, aqui é um outro exemplo. Agora, vamos novamente para essa outra. Ó, tá vendo que a gente complicou mais um pouquinho? Tipo de gameta formado por um indivíduo. Azão azinho, Bzão Bzinho e Czão Czinho. Aqui a gente vai fazer uma separação, primeiramente para os gametas dominantes e segundo para os gametas recessivos, tá? Então, vou pegar primeiro aqui o primeiro grupo, azão, Bzão, Bzinho, tá? E o segundo grupo vai ser o azinho, o segundo grupo vai ser o azinho, o Bzão e o Bzinho, e assim sucessivamente. Isso aqui você pode fazer essa representação no seu caderno. Então, aqui, pegando esse indivíduo, azão, azinho, Bzão, Bzinho e Czão, Czinho, o que nós temos aqui? O primeiro gameta que eu vou formar, quando eu faço essa montagem aqui, ó, azão, vou destacar azão, Bzão, Czão, tá? Vou pegar aqui um marcador de texto mais forte. Ó, então, eu tenho aqui um azão, um Bzão e o Czão. Primeiro grupo, gameta, azão, Bzão, Czão. Segundo grupo, azão, Bzão, Czinho. Azão, Bzão, Czinho. O terceiro grupo, azão, Bzinho, Czão. Tá aqui. Azão, Bzinho, Czão. A última combinação, azão, Bzinho, Czinho. Vou continuar, porque eu tenho até o indivíduo Czão, Czinho. Como eu trabalhei com o gene dominante, agora eu vou trabalhar com o segundo. Primeiro eu utilizei quem? Esse aqui, ó, o azão. Esse azão, ele vai combinar tanto com o Bzão, Bzinho, como o Czão, Czinho. Agora eu vou fazer a mesma coisa, o mesmo raciocínio para o azinho. Tá aqui, ó, vou pegar o azinho. Então, a mesma característica. Esse azinho eu vou colocar o Bzão. Esse Bzão eu tenho aqui combinando com o Czão e com o Czinho, tá? E o azinho com o Bzinho, esse Bzinho combinando com o Czão e com o Czinho. Então, qual que é o gameta que vai ser formado primeiro? Azinho, Bzão, Czão. O segundo, azinho, Bzão, Czinho. O terceiro, azinho, Bzinho, Czão. E o quarto, azinho, Bzinho, Czinho. Ao todo, então, quantos indivíduos eu formei? Quantos gametas eu formei com os indivíduos? Azão, azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Nossa, professor, mas agora complicou, posso me atrapalhar, não tem um jeito mais fácil de eu, pelo menos, identificar a quantidade de gametas de um indivíduo? Tem, vamos abordar aqui. Tem um jeito mais fácil, mas é importante nós conhecermos como distinguir e visualizar na prática esses gametas. Por isso que eu te recomendo que você faça isso, que você faça essa repetição, que você pare o vídeo, anote e faça essa repetição, tá? Agora, é interessante também, se ele te perguntar só para você calcular a quantidade de gametas, aí nós iremos fazer dessa forma. Acompanhe. Regra geral para a contagem do número de gametas. Para descobrir a quantidade de gametas que determinam um indivíduo, né? É um indivíduo que deve produzir, basta aplicar a seguinte fórmula. Tá aqui, pessoal. Essa é a nossa fórmula, tá? Então, primeiro a gente demonstrou como identificar esses gametas.
Mas para a contagem, você pode utilizar esse aqui, ó. O número de gametas é igual a 2 elevado a n, tá? O expoente n. Quem que é o n? É o número de pares em heterozigose. O que isso representa? Eu só vou contar os pares que estão em heterozigose. E se não tiver heterozigose, eu não vou contar. Vamos novamente. Qual que é a fórmula que eu vou utilizar para contar gametas? Então, vou colocar aqui, eu vou escrevê-la aqui maior, 2 elevado a n. Quem que é o n? Número de pares que estão em heterozigose. Mas se eu tiver par que não está em heterozigose, aí você não conta, tá? Exemplos. Indivíduo azão azinho, ele vai ter um par em heterozigose. Tá aqui, ó. Então, 2 elevado a 1, 2. Então, ele tem um azão e um azinho somente. Indivíduo azão azinho, bezão bezinho. Quantos pares em heterozigose ele tem? 2. Então, 2 elevado a 2, ele vai encontrar 4 gametas, tá? Quem seriam eles? Azão, 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 bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho. Se ele está te perguntando só a quantidade, o número de gametas, ele não quer saber os tipos de gametas, aí você utiliza essa fórmula, tá? Se ele te perguntar só o número de gametas, ele não quer saber quais são os tipos de gametas, você vai utilizar esta fórmula. Ela não vale para você identificar os tipos de gametas, porque aí você tem que ir para a caneta, né? Para o canetão, para fazer a separação. Então, aqui é só para esse caso, tudo bem? Indivíduos, aqui ó, azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho. Quantos pares de heterozigoto eu tenho? 1, 2, 3. Então, eu vou fazer, ó, 2 elevado a 3, eu vou ter 8 tipos de gametas. Fazendo lá na prática, se a gente for contar, todos os gametas que são formados, tá aqui, ó. Azão, bezão, cezão, 1. Azão, bezão, cezinho, 2. Azão, bezinho, cezão, 3. Azão, bezinho, cezinho, 4. Azinho, bezão, cezão, 5. Azinho, bezão, cezinho, 6. Azinho, bezinho, cezão, 7. Azinho, bezinho, cezinho, 8. Você pode fazer igual aquele exemplo que nós abordamos para identificar todos esses gametas. Essa fórmula, mais uma vez, só é útil para descobrir a quantidade, quantos tipos de gametas são formados. Está aqui na observação, mas não nos ajuda a identificar quais são eles. Aí eu tenho que fazer no papel mesmo a distinção. Mas é uma fórmula que pode nos ajudar se for, por exemplo, um exercício que te peça só a quantidade de gametas. Ele não quer saber quais são os tipos. Tudo bem? Deu para entender? Então vamos lá. Finalizando a nossa aula, nós temos aqui os exemplos. Determine os tipos de gametas formados por indivíduos com os seguintes formados nos indivíduos, né? Acabou repetindo aqui, tá, gente? Formado com os seguintes genótipos. Então, nos indivíduos com os seguintes genótipos. Essa parte aqui, você desconsidere, eu vou até corrigir na original, que não tem, acabei repetindo. Então, seria o quê? Determine os tipos de gametas formados nos indivíduos com os seguintes genótipos. O genótipo, nós iremos abordar ainda os conceitos básicos na genética. O genótipo é a nossa constituição gênica. É o patrimônio gênico ou genético do indivíduo, tá? Então, azão, azão, só vou ter o quê? Azão, azão, vamos lá? Só vou ter azão. Azão, azinho, eu vou ter o quê? Um azão e um azinho. Azão, azão, bezão, bezão, só vai gerar o quê? AB, azão e bezão. Azão, azinho, bezão, bezão, vai gerar quem? Na combinação, eu vou ter azão com bezão e vou ter azinho com bezão. Próxima, na combinação aqui, ó, azão, nesse indivíduo aí, azão, azinho, bezão, bezão, cezão, cezinho.
eu vou ter, olha a quantidade de indivíduos, eu vou ter Azão, Bzão, Czão, eu vou ter Azão, Bzão, Czinho, eu vou ter Azinho, Bzão, Czão e eu vou ter Azinho, Bzão, Czinho. Olha o tamanho desse último aqui, Azão, Azão, Bzinho, Bzinho, Czão, Czão, Dzinho, Dzinho e Ezão, Ezão. Eita, aqui ficou grande. Quais são os gametas formados? Azão, Bzinho, Czão, Dzinho e Ezão. Tá? Todos os possíveis gametas na combinação. Aqui, ele me pediu os indivíduos. Agora aqui, ele quer quem? Os tipos de gametas. Aí você vai usar aquela fórmula que a gente propôs para você não perder tempo para fazer os indivíduos para depois contar. Como é que você vai fazer? Então, você vai utilizar isso aqui. E olha, eu tenho quantos indivíduos em heterozigose? Nenhum. 0. Eu tenho algum indivíduo em heterozigose aqui? Não tenho. Então, é 0. Então, vai ficar 2 elevado a 0. Então, quantos indivíduos aqui eu vou ter? Quantos genótipos? 1. Essa outra aqui, você tem quantos indivíduos em heterozigose? Eu tenho esse e esse. Por que heterozigose? Porque estão diferentes, não são iguais. Então, eu tenho 2. Então, vai ficar 2 elevado a 2. Então, eu vou formar aqui 4 indivíduos. Tá? Eu vou formar 4. Eu não preciso fazer, eu já estou achando o resultado. Quantos indivíduos eu tenho aqui em heterozigose? 1. Esse aqui tem heterozigose? Não, esse aqui é homozigose. Por quê? Está igual. Esse aqui é heterozigose? Não, ele está em homozigose, só que é recessiva, mas não está em heterozigose. Então, eu tenho só 1. Tá? Então, 2 elevado a 1, só vou ter aqui 2 tipos de gametas, tá? De indivíduos com gametas formados. Aqui eu tenho quantos indivíduos em heterozigose? 1, 2, 3. Então, aqui vai ficar como 2 elevado a 3. Então, aqui eu consigo formar 8 tipos de gametas. Esse aqui está em heterozigose? Aqui não. Esse não está, esse não está, esse não está, esse não está. Todos aqui estão em homozigose. Esse primeiro, homozigose recessiva. O segundo, homozigose dominante, pura. O terceiro, homozigose recessiva. O termo recessivo aqui também observa que ele não está em heterozigose. E Dzão também não tem heterozigose. Então aqui vai ficar 0, né? 2 elevado a 0. Eu vou formar apenas um par de gametas. Aqui eu tenho heterozigose. Aqui eu tenho outro tipo. Aqui eu tenho outro tipo. Aqui eu tenho outro tipo. Então 1, 2, 3, 4. Aqui eu vou formar quantos? 2 elevado a 4, 16. Tá? Então esse daqui se refere justamente à característica relacionada para identificar quantidade de gametas formados, ok? A gente utiliza essa regra. Você pode, tá, se quiser, distribuir para ver se você vai encontrar essa quantidade para você confirmar, mas a regra ela é válida, tá? Então, pessoal, a gente voltando aqui, tá? Nós vamos encerrar. Muito obrigado aqui pela participação de vocês. Nessa aula a gente conseguiu aí ser um pouquinho mais rápida do que a primeira, tá? Foi um prazer. Se você gostou da aula, então se inscreva no canal, dê o like, tá? Aperte o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado, tá? A você que é aluno da SEDUC ou a você que também é um aluno de outra escola, mas que esteja buscando conhecimento, foi um prazer. Essa é a finalização dos fundamentos da segunda lei de Mendel, considerando aqui o primeiro bimestre do segundo período. Fique atento para as atividades na plataforma do Google Classroom. Cada período, as atividades somam um total de 2,5 pontos. Então, turma, mais uma vez, tchau, tchau e até a nossa próxima aula.